tema de hoje, Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa. Já que nós se aproximamos na época da Páscoa, esse ano, dia 1º de abril, eu quero comentar um pouco sobre isso daqui. A primeira Páscoa foi comida lá no dia 14 de Aviv, ou Nisan, que significa dia 14 de abril, tem data na Bíblia, livro de Êxodo. Lá no Egito, quando o povo saiu, à meia-noite eles saíram e eles comeram ervas amargas, pepino, cebola, alho e um cordeiro, que esse cordeiro tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito, que representa aquilo que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E baseado no texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva para todo sempre. Em outras palavras, não mora para todo sempre. Isso que é o verdadeiro amor que Deus demonstrou mandando o seu Filho dele para morrer na cruz, para ser humilhado, mas para carregar o seu pecado, o meu pecado, sobre a cruz do Calvário. Também eles comeram, junto tomaram ervas amargas, que representavam o sofrimento do deserto e o sofrimento de Jesus ali na cruz, naquela época. Então tem data, dia 14 de Aviv ou Nisan, é uma data. É a data da primeira Páscoa. E Páscoa significa sair e passar também. Passar, atravessar o Mar Vermelho a seco, atravessar o deserto 40 anos e entrar na Terra Prometida. Páscoa significa também morrer e passar da morte para a vida. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo é a verdadeira Páscoa. Quero falar um pouquinho aqui de como foi a crucificação de Jesus. Jesus tinha seus particulares. Ele disse: Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo no Monte das Oliveiras, fiquem aqui, eu vou subir lá, vou ter um particular sozinho com meu Pai, com Deus. E foi orar. E ali ele teve o pavor da morte. Ele viu o chicote na mão do carrasco, ele viu a lança na mão do soldado romano, ele viu a cruz de 140 quilos, ele viu a coroa de 72 espinhos que ia ser tranlaçado na sua cabeça. Tudo isso ele viu. E nessa visão que ele teve, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele viu: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E ali, como todo mundo sabe, por 30 moedas de prata, o valor de um escravo, Judas Iscariote, o qual era o tesoureiro, era o homem de confiança, traiu ele. Disse: aquele que eu vou beijar é esse. Judas Iscariote traiu ele. Pedro o negou e assim por diante. Chegou o momento que eles prenderam Jesus e torturaram ele. Foi numa quinta de noite. E começaram a julgar ele. No julgamento era pela lei judaica e pela lei romana. Um jogava para o outro jogava para o outro, Pôncio Pilato jogava para Herodes, Herodes jogava para Caifás e jogava para Anás. E assim por diante, porque não achavam pecado. E ele foi morto. A prova que eles tinham era falsa, de inveja, de ciúme e de mentira. E de ódio que eles tinham dele. Mas ele tinha que passar por isso. E fizeram Jesus carregar uma cruz, segundo a história, 140 quilos essa cruz. Ele carregou essa cruz por mais aproximadamente 600 metros, muro acima. Por isso que a crucificação do Gólgota, ali era a agonia do Getsemane. Surraram ele de chicote. Quando ele pediu água, eles deram para ele, em vez de dar água, eles deram vinagre com sal, ele não quis tomar. O chicote era 3 tentos, na ponta tinha amarrado com pedaço de osso e pedaço de chumbo. E segundo a história, eles deram 13 laçaços no lombo dele, que causaria 39, mesmo que 39 laçaços, porque 41 era digno de morte. Então, 3 é impar, 3 vezes 3 são 39. E torturaram ele. E torturaram ele. A Bíblia diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. De tanto que ele sofreu. Estudando alguma coisa sobre anatomia, o ser humano tem que chegar ao ponto mais extremo, fisicamente e psicologicamente, para sair suor de sangue. Ou seja, era uma lama de sangue. Aliás,
Quando que ergueram ele na cruz, e ele foi morto no meio de dois ladrões. Uma semana antes disseram, crucifica Nazareno e solta Barabás. Uma semana antes, o mesmo povo disse, bateram palma, hosana nas alturas, quando que Jesus fez a entrada triunfal. Uma semana depois disseram, crucifica Nazareno e solta Barabás. Quem crucificou Jesus foi os que se dizem ser cristãos, mas não são. Mas, final, ele tinha que morrer pelo pecado da humanidade. Nessa cruz estava o meu e o teu pecado. Naquele chicote estava o meu e o teu pecado, o pecado de toda a humanidade. Nessa cruz ali estava a espada, que quando Jesus já estava ali na cruz, na agonia do Getsemane, sofrendo, morrendo de asfixia, e ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali era o homem que estava morrendo. Mas estava o pecado sobre ele. Aí Jesus Cristo já estava morto, o soldado romano foi lá, enfiou a lança, a Bíblia diz que saiu sangue e saiu água. Secou-se.